Então, Marlon, há muito tempo você tem feito um trabalho de divulgação das obras de Joana de Ângeles. Qual a importância da série psicológica para o movimento espírita? Renata, eu diria que o estudo de Joana de Ângeles, em especial da série psicológica, embora ela tenha escrito muitos textos com esse olhar psicológico, da série psicológica em especial, nos ajuda a resgatar a essência de Allan Kardec. Porque Allan Kardec ele faz uma abordagem psicológica e filosófica, mas que não tinha os termos que hoje nós temos, né? Freud surge em 1900, Jung com textos em 1920, 1930, 40. Então, quando nós estudamos a psicologia e olhamos para os textos de Kardec, nós vemos o quanto que o olhar psicológico já estava presente, tanto é que ele nomina a revista espírita de Jornal de Estudos Psicológicos. Então, quando Joana de Ângeles surge com a série psicológica, nós conseguimos ali enxergar Kardec com uma profundidade maior. Não é um olhar, um estudo de psicologia, mas é uma perspectiva psicológica e também filosófica, porque a Joana de Ângeles traz muito de filosofia para compreendermos o que já está lá em Allan Kardec. Então, eu diria que é de fundamental importância para que a gente consiga se aprofundar cada vez mais nas bases de Allan Kardec. Que interessante. E você viaja muito pelo Brasil, no exterior também, fazendo palestras. Como é que estão esses estudos psicológicos do espiritismo dessa série da Joana, tanto aqui no Brasil quanto em outros países que você tem visitado? Ainda é muito pequeno, sabe? As pessoas no movimento espírita, elas têm o que eu diria um preconceito e às vezes uma preguiça, né? Talvez quem nos ouça não goste dessa expressão, uma preguiça em relação aos estudos de Joana de Ângeles, porque nós estamos falando de um espírito que já trabalhava ao tempo de Jesus, né? As notícias é de que ela é reencarnação de Joana de Cusa, foi considerada no século XVII uma das maiores poetisas da língua hispânica. Então nós estamos falando de um espírito que estudou muito e que se aprofundou muito em conceitos psicológicos, filosóficos. A sua escrita, a sua capacidade cognitiva é algo muito acima da nossa média. E por conta disso, ela exige que a gente estude um tanto mais. Ela fala de conceitos psicológicos, de conceitos filosóficos, ela transita pela medicina e exige que a gente estude. Só que ao invés de eu olhar para as obras de Joana de Ângeles e dizer, meu Deus, como eu sou uma pessoa limitada, ignorante, o quanto que eu preciso estudar, as pessoas têm feito o movimento de dizer, Joana de Ângeles é muito difícil. Como se estudar a doutrina espírita fosse uma coisa simples, mas não é simples. Estudar Allan Kardec é algo muito difícil se for por essa mesma perspectiva. Ele diz que precisa de recolhimento, de um estudo sério e contínuo, e as obras de Joana de Ângeles são nesse mesmo caminho. Hoje nós vivemos um público muito grande no movimento espírita de palestras. Então as pessoas vão, querem assistir uma palestra, receber o passe e vão embora. Mas se você perguntar para elas o que elas absorveram ao final da palestra, a gente vai ter talvez muito pouco, algumas poucas frases. E Joana de Ângeles nos traz textos que não dá para você ir lendo deitado na cama. Você precisa estudar, você precisa pegar dicionário, você precisa buscar conceitos. E além desta exigência, eu diria que ela traz verdades que são muito duras às vezes para nós. Quando ela fala do sujeito puritano, eu gosto muito desse exemplo. Ela diz que o sujeito puritano traz dentro de si anelos exacerbados por gozos promíscuos. Aí você lê um negócio desse e fala, não, Joana de Ângeles é muito difícil, né? Quando ela diz que as pessoas têm usado de ideais religiosos para camuflar seus próprios conflitos. Não tem dificuldade de entender uma frase dessa, que as pessoas usam de discursos e ideais religiosos para camuflar seus próprios conflitos. Mas quando você lê um negócio desse, você prefere fechar o livro e dizer, não, é muito difícil, porque Joana fala do nosso dia a dia. Ela nos obriga a pensar sobre o nosso cotidiano. Não tem como você ler esses textos e passar abatido. Então aí eu acredito que tem uma parte da dificuldade de estudar Joana de Ângeles. Agora o que mais me assusta é que é muito mais difícil estudar Joana de Ângeles não apenas pelo conhecimento técnico que ela exige, mas pelo desconhecimento das obras de Allan Kardec. Porque Joana de Ângeles, como eu estava falando no início, ela propõe um olhar específico de Allan Kardec, buscando os recursos da ciência para a gente compreender melhor aquilo que Allan Kardec já tinha posto. Mas se a gente não tem conhecimento de Kardec, como que a gente consegue ler
um viés de Allan Kardec, ou ler uma leitura específica, então não consegue. E isso não é no Brasil, isso também no exterior. As pessoas às vezes se arvoram porque elas querem estudar Joana de Ângeles como se fosse uma novidade, falar dos conflitos existenciais, mas não tem as bases doutrinárias. Não estou dizendo com isso que a gente precisa estudar uma coisa ou outra, porque estudar Joana de Ângeles você pode estar estudando junto com Kardec, e você pode estar estudando, como na nossa casa nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, com este olhar. Você não precisa pegar um livro ou outro. Nós estamos falando de estudos, nós estamos falando de conhecimento, de construção pessoal. Então eu acho que grande parte da dificuldade que hoje nós temos de estudar Joana de Ângeles nas casas espíritas é pelo desconhecimento das obras de Allan Kardec, e aí a gente não consegue entender a proposição dela. Sim. E é preciso ser psicólogo para realizar os estudos psicológicos sobre o espiritismo? Definitivamente não, né? Se nós tivermos um psicólogo para realizar o estudo e nós tivermos uma pessoa que estuda a doutrina espírita, nós sempre vamos ficar com a pessoa que estuda a doutrina espírita. Mas para qualquer ciência que vá acrescentar esse pensamento, nós precisamos do conhecimento técnico. André Luiz fala de muitas coisas que a gente precisa do conhecimento da medicina. Emmanuel fala de muitas coisas que nós precisamos do conhecimento da história. Então, cada um destes autores nos traz uma perspectiva que exige um conhecimento técnico para que a gente entenda o que eles estão falando. Mas a atuação profissional é uma coisa completamente separada disso. Não há que ser psicólogo, assim como não há que ser médico para ler André Luiz, assim como não há que ser historiador para ler Emmanuel. A grande questão é que precisa de conhecimento, porque se eu não tiver noção do que é ego, do que é self ou do que é sombra, eu não consigo então buscar aqueles textos e ler. Então a gente precisa de conhecimentos específicos, mas não de um profissional. Porque o psicólogo, quando ele está lá na casa espírita, ele não é psicólogo. Ele é espírita e que tem um conhecimento específico. Nisso a gente acaba se atrapalhando, e eu digo que é mais difícil um psicólogo coordenar estudos de Joana de Ângeles do que um não psicólogo, porque a nossa escuta é uma escuta mais aprofundada e você precisa estar lembrando que você não está ali no consultório, que você não está avaliando aquela fala, que você não está pensando no ato falho que a pessoa faz, que você não está observando estrutura de personalidade. Então, um psicólogo, quando ele vai fazer atendimento fraterno, coordenar grupo de estudo, ele tem que estar muito atento, né? Porque às vezes a pessoa está falando igual, você sabe que se você fizer uma pergunta aqui, outra ali, vai ajudá-la a pensar. Não, não é esse o lugar, né? O lugar é de estudar a doutrina para que cada um consiga trazer para a sua vida. Então, nós não precisamos de nenhum tipo de profissional no centro espírita. Nós precisamos sim de pessoas que estudem doutrina espírita, que se aprofundem nisso e que busquem recursos na psicologia, que busquem recursos na história, na filosofia, na medicina para melhor compreender a doutrina espírita. Então, assim, não há como coordenar estudos de Joana de Ângeles sem ter conhecimento de psicologia, em especial de psicologia analítica, ter algum conhecimento de transpessoal. Como que você vai falar de inconsciente se você não tem o conceito de inconsciente? Não tem como. Como que você vai estudar André Luiz e vai falar da glândula pineal se você não tem noção do que é uma glândula, se você não sabe o que é pineal? Mas não quer dizer que você tem que ser médico, quer dizer que quando você está lendo André Luiz, você tem que ir lá, interromper aquela leitura e fazer uma busca do que é a glândula, o que é a pineal, como que funcionam as glândulas, para você entender toda a relação disso com os centros energéticos. Então é o conhecimento específico que a gente precisa e não a atuação profissional. E como é que você vê a importância de se ter dentro das casas espíritas núcleos de estudos psicológicos do espiritismo? Eu vejo que a gente precisa ter na casa espírita os diferentes olhares. Então, eu acabo tendo este olhar psicológico, mas na casa espírita que eu trabalho, eu não coordeno estudos de Joana de Ângeles. As pessoas dizem, eu queria tanto estudar Joana com você. Eu digo, bom, vá nos seminários, vá nas palestras e outros lugares, porque no Cláudio Reis, que é a casa onde eu trabalho, eu não coordeno estudos de Joana de Ângeles. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que a gente precisa é destes olhares. A gente precisa estudar psicologia, precisa estudar filosofia, precisa estudar história, para compreender Kardec. Nós não precisamos de nenhum estudo específico. A gente, o que define a doutrina espírita, em especial, é o Livro dos Espíritos. Nós poderíamos ter na casa espírita apenas os estudos das obras de Allan Kardec. Mas vem André Luiz para ajudar a compreender melhor Allan Kardec. Vem Emmanuel para ajudar a compreender melhor Allan Kardec. Manuel Filomeno de Miranda traz elementos, contextos, histórias para entender melhor Allan Kardec. Então nós vamos transitar por esses diferentes autores, mas em essência para compreender
compreender melhor Kardec. Porque quando a gente volta ali, estudou vários autores, e quando você volta ali, você fala, meu Deus, já estava tudo ali. Esses tempos nós estávamos estudando na nossa casa um módulo sobre perdão, e aí estudamos psicologia da gratidão, que fala um monte de coisa. Quando você volta lá em Kardec, você fala, meu Deus do céu, né? Tá ali em uma frase, aquilo que a gente ficou discutindo, então a gente precisou ampliar o nosso olhar para voltar e ver que já estava ali. Então, não é essencial que tenham estes estudos na casa, o essencial é que a gente estude Allan Kardec com propriedade. E aí, para que a gente tenha essa propriedade, nós vamos usando as obras subsidiárias para poder voltar no Codificação. Sim. E como é que você avalia a importância dos estudos psicológicos para ajudar a compreender as obsessões espirituais? Sem dúvida, muito importante. Porque de repente nós vamos reduzindo tudo aos fenômenos espirituais, né? E nós falamos de psicoses, e eu preciso entender que o sujeito, quando ele diz que tem uma voz dizendo para ele sair correndo porque vai explodir uma bomba, não necessariamente a gente está falando de um espírito. Ele pode estar falando do seu próprio inconsciente, que vive um processo de culpa, um movimento autodestrutivo que não tem nada a ver com influência espiritual. Bezerra de Menezes, num livro de Ivone Pereira, não me recordo agora qual é a obra, porque eu não tinha me preparado para falar, ele descreve um caso de remorso e ele diz, a aparência será de um obsediado, mas ele é obsediado senão pela sua própria consciência. Então a gente precisa ter conhecimento de psicologia, precisa entender essas invasões do inconsciente, precisa entender de complexos, precisa entender de como a interação de todos esses conteúdos do indivíduo fazem sintomatologias que são muito parecidas com os processos obsessivos, mas você pode acabar de pôr o nome do sujeito no grupo de desobsessão. Se ele não fizer um trabalho interior, se ele não olhar para dentro e não conseguir lidar com as suas culpas e desenvolver o auto-perdão, ele não vai ter a melhora significativa. Então, o conhecimento de psicologia, ele é importante para que a gente entenda os transtornos mentais, para que a gente entenda que a depressão não é uma questão de você ter força de vontade, porque a depressão é uma doença da vontade. Eles são importantes para que a gente entenda a influência espiritual, os processos obsessivos, para que a gente entenda os processos mediúnicos, quando a gente está falando do conteúdo anímico e do porquê que a gente vive a fenomenologia mediúnica, que a gente não está salvando ninguém, a gente está se salvando, né? Então, eu diria que todos os fenômenos que acontecem na casa espírita, quando a gente tem um olhar psicológico, a gente consegue ampliar esse entendimento e sair de uma perspectiva reducionista de que tudo são fenômenos espirituais, tudo é interferência dos espíritos, tudo é vontade de Deus, porque isso traz, se a gente observar, uma desresponsabilização do sujeito, né? Quando o problema é do espírito, quando a questão é de Deus, quando é lá de fora, eu não preciso fazer muitas coisas. Então, poderíamos dizer que a psicologia ela faz um convite para que o sujeito assuma a autoria da sua própria vida, o seu processo de transformação e do seu equilíbrio. Marlon, como que você avalia a importância de um evento como esse, né? Os seminários de estudos psicológicos do Espiritismo para o movimento espírita? Avalio como algo de fundamental importância, sabe? Cada vez mais o movimento espírita assim, tem se organizado em estudos mais aprofundados, trazendo pessoas de áreas específicas para um grande público, né? Hoje aqui nós teremos mais de 700 pessoas que nós acreditamos não são psicólogos, não são filósofos, não são historiadores, mas são pessoas que vão conseguir ampliar um pouco mais o seu olhar. A nossa intenção é de estimular leituras, pesquisas, para que as pessoas consigam entender que a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, que exige um estudo sério, dedicado. Então, eventos como esses, eventos como os que as associações médico-espíritas têm realizado e diferentes grupos, eles nos parecem muito importantes porque eles vêm mostrar a necessidade dessa comunhão entre as filosofias, entre as ciências e entre toda a construção, o corpo teórico da doutrina espírita, para que a gente tenha práticas diferenciadas na casa, para que a gente tenha ações mais conscientes e de verdade a doutrina espírita possa atingir o seu objetivo da construção de um mundo melhor. Muito obrigada, viu?